sou feliz, aleluia, por este convite e externo na pessoa do irmão Gielson, a toda a igreja, a minha saudação. Amém? Aleluia. Você está feliz de estar aqui também? Na presença de Deus? Quero também saudar em especial a irmã Vera, que está aqui. Fiquei muito feliz de ver a irmã. Aleluia. E assim todo. Capítulo de número 19. E o versículo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E o versículo de número 19. Amém? Amém. Quero louvar a Deus pela palavra que nós ouvimos também nesta noite, pelo servo de Deus, este jovem, que trouxe uma palavra de Deus aqui para nosso coração. Aleluia. Pelos abençoados louvores que foram entoados para Deus nesta noite, quero dar graças ao Senhor por tudo que Ele já está fazendo neste lugar. Deus não vai começar a falar, Deus já está falando. Aleluia. Talvez você não tenha notado, mas Deus já está falando com você. E aquilo que Deus começou, Ele vai terminar aqui esta noite. Amém? Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque o que eu tenho te feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. E então ele se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Nós começamos a observar que aqui a Bíblia está nos revelando, a Bíblia está nos falando sobre o exato momento em que Deus está chamando, o exato momento em que Deus está escolhendo, o exato momento em que Deus está vocacionando Eliseu. Quando, se nós formos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o profeta Elias, o qual também está inserido dentro do texto que nós lemos nesta noite. Quem era, irmão Felipe? O profeta Elias. O profeta Elias era um servo do Senhor, cuja vida estava diante da presença de Deus. O profeta Elias agora, depois de ter servido ao Senhor, depois de ter sido um instrumento nas mãos do Senhor, recebe da parte de Deus agora uma orientação. O Senhor fala ao profeta Elias
que Elias viesse agora a se levantar e ir até a cidade de Abel-Meolá, porque ali naquela cidade de Abel-Meolá estava um homem a qual o Senhor queria ungir. Estava ali um homem o qual o Senhor queria instrumentalizar. Estava ali um homem cuja vida o Senhor queria usar. Por isso a Bíblia está nos dizendo que Elias se levanta do lugar da onde ele está e vai até aquela cidade. E quando ele chega naquela cidade, ele encontra ali, sabe quem? Eliseu, a quem o Deus havia escolhido. Eliseu estava ali trabalhando, e quando Elias observa, enxerga Eliseu, Deus fala ao coração de Elias: este é o homem que eu tenho escolhido, este é o homem que eu tenho chamado, este é o homem que eu vou usar, este é o homem que eu vou manifestar a minha glória através da vida dele. Então Elias se aproxima de Eliseu e pega a sua capa e lança a sua capa sobre ele. O que significa isto? Quando Elias pega a sua capa e lança a sua capa sobre Eliseu, está simbolizando que Deus estava escolhendo a vida dele, está simbolizando e significando para a vida de Eliseu que Deus estava chamando ele para fazer uma grande obra. Mas quando, meus irmãos, eu começo a olhar para a vida de Eliseu nesta noite, eu começo, aleluia, a observar que na história de Eliseu, Eliseu foi um homem de Deus. Se você está aqui esta noite, talvez você já tenha ouvido muito falar acerca da vida deste homem chamado Eliseu. Eliseu, na verdade, se formos ler a história deste homem, nós vamos observar que a história e a trajetória de Eliseu na presença do Senhor foi uma trajetória de muitas vitórias. Nós vamos observar que a trajetória de Eliseu na presença de Deus foi uma trajetória de muitas conquistas. A Bíblia nos diz que a história de Eliseu foi uma história que glorificou o nome do Senhor. A vida de Eliseu foi uma vida a qual o Senhor usou poderosamente. A vida de Eliseu foi a vida que o Senhor usou, e Deus usou a vida de Eliseu para fazer muitos milagres. Deus usou a vida de Eliseu para que todos aqueles que estivessem e estavam em Israel podiam ver, poderiam notar através da vida daquele homem que existia um Deus no céu que podia salvar, que podia abençoar, que podia dar vitória para aquele povo. A trajetória de Eliseu, a vida de Eliseu era uma vida que glorificava e que glorificou o nome do Senhor. É por isso eu começo a observar uma certa feita que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem, aleluia, que vivia em comunhão com o Senhor. Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus. E uma certa feita, Eliseu estava junto com o povo de Deus, e a Bíblia nos diz que o povo inimigo, o povo sírio, se levantou para pelejar contra o povo do Senhor. E aí então o capitão do exército dos sírios começou a reunir os seus soldados, e a Bíblia Sagrada nos diz que ele então passou aos seus soldados a seguinte orientação: vamos pelo lado direito para pelejar contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, porque se nós formos por este lado, eles não vão nos esperar e nós vamos entrar
venceremos, nós vamos derrotá-los. E a Bíblia diz então que eles se levantaram para pelejar contra o povo de Deus. E quando eles se levantaram, a Bíblia diz que lá o povo já estava esperando para a peleja. Então eles voltaram e projetaram um novo projeto e disseram: agora vamos para o outro lado, porque se nós formos por este outro lado, o povo de Israel, o povo de Deus não vai nos esperar, e então nós vamos nos derrotar. E a Bíblia diz que aquele exército se levantou para ir em direção ao povo de Deus para o derrotar, mas quando eles foram novamente, lá estava o povo de Deus esperando para pelejar contra eles. E então o capitão voltou novamente, reuniu o seu exército e perguntou, e o melhor dizendo, afirmou: tem alguma coisa errada aqui, eu quero saber aqui quem é que está entregando aquilo que nós falamos aqui, porque quando nós vamos pelejar contra este povo está nos esperando e nós não podemos vencê-los. Então eu imagino que alguém se levanta, porque diz a Bíblia que alguém se levantou e disse: ó capitão, não é nada disso que você está pensando, não tem ninguém aqui que está caguetando. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que há no meio do povo de Deus um profeta do Senhor, que tudo aquilo que você fala lá no seu quarto, tudo aquilo que você fala lá no escondido, ele conhece. Por quê? Porque ele é um homem que tem comunhão com Deus. Tudo aquilo que nós pelejamos aqui, tudo aquilo que nós traçamos aqui, ele sabe, ele conhece, porque ele é um homem que tem intimidade com Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui esta noite? Que enquanto nós oramos, Deus está pelejando pela nossa vida. Enquanto nós estamos orando, se eu e você, se nós como igreja do Senhor formos uma igreja que tiver intimidade com Deus, que formos de buscar a Deus, vivemos em oração, o diabo vai se levantar, mas ele vai cair por terra, porque Deus nos dá a vitória. Eliseu era uma história, foi uma história de muitas conquistas. A história de Eliseu foi uma história de muitos milagres. A história deste homem foi uma história, aleluia, muito maravilhosa, porque Deus pôde cumprir as suas promessas na vida deste homem. Oh irmão, como assim? Deus pôde cumprir as suas promessas. Sabe por que eu digo que Deus pôde? Porque o cumprimento das promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, não depende só de Deus. O cumprimento, aleluia, o poder de cumprimento da promessa de Deus na tua vida e na minha vida não depende só do Senhor, depende de mim e de você também, porque a Bíblia nos diz que Deus faz a promessa, mas Ele espera uma posição, Ele espera uma atitude de mim e de você, para que Ele possa cumprir as suas promessas. Ô irmão Felipe, o irmão tem certeza do que está dizendo? Eu tenho certeza. É por isso que eu quero te dizer: Deus tem promessas para a tua vida esta noite, Deus tem promessa para a tua casa esta noite, Deus tem algo especial para a tua vida hoje aqui, mas não depende só de Deus, depende de você, depende de você, depende de você, depende de você também. Deus tinha projetos para a vida de Eliseu, Deus tinha promessas para a vida de Eliseu, e Deus pôde cumprir. Deus pôde cumprir as suas promessas da vida daquele homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus chamou ele, quando o profeta foi até ele, chamou: vem porque Deus está te chamando, vem porque o tempo de Deus chegou para ti. A Bíblia diz que ele disse: espere um pouquinho, profeta, deixa eu ir ali e dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus só pode cumprir as promessas da minha e na tua vida quando nós demos um beijo de despedida. Mas em quem? No meu pai, na minha mãe? Não. Sabe o que é? Nós precisamos dar um beijo de despedida da nossa velha vida, do mundo, do pecado, porque assim
Você olha para a vida de Eliseu e diz: mas coisa linda que Deus fez. Deus fez, Deus faz, só depois que nós dermos o beijo de despedida. Aleluia. Ele disse: ô profeta, deixa só um pouquinho, deixa eu ir ali, eu preciso dar um beijo de despedida, porque para essa vida aqui eu não vou voltar mais. Para essa vida aqui eu não vou voltar mais. Aleluia. Meu irmão, Deus tem algo muito lindo para a tua vida, Deus tem algo muito grande para a tua vida, mas você precisa entender o que Deus está te dizendo. E o que Deus está te dizendo é: dá um beijo de despedida em tudo aquilo que está te afastando de Deus e corra para os braços do Espírito Santo nessa noite. Quantas vezes você se pergunta: por que é que Deus não opera na minha vida? Por que é que Deus não faz na minha vida? Por que é que Deus não cumpre as suas promessas na minha vida? O Senhor fala contigo nesta noite. Glória a Deus. É porque você ainda não deu um beijo de despedida na tua velha criatura, no teu velho viver. Enquanto nós não deixarmos o pecado, enquanto nós não deixarmos a nossa velha natureza, Deus não pode operar na nossa vida. Dá um beijo de despedida esta noite, irmão, e corra para os braços do Espírito Santo e deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida, porque aí você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso dar um beijo de despedida. Glória a Deus. Eu preciso deixar a minha velha vida. Aleluia. Porque eu sei que se eu não deixar a minha velha vida, se eu não deixar tudo, Deus não pode operar na minha história. Aleluia. Deus quer agir na tua vida nesta noite. Glória a Deus. Deus quer agir na tua família nesta noite. Mas o Senhor espera uma posição tua neste lugar. O Senhor espera uma posição minha neste lugar. O Senhor está nos dizendo: hoje é a noite de vocês dar um beijo de despedida e correr para o meu projeto, e correr para o meu propósito, porque quando isso acontecer, eu vou começar a agir, eu vou começar a operar, eu vou começar a modificar, eu vou começar a transformar, eu vou começar a mudar. Deus quer mudar esta noite. 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 Deus quer mudar esta noite a tua vida. Só depende de você. Só depende de você. Quando eu me converti, eu fui para a igreja. E o problema é esse. O problema é que nós acostumamos a viver na igreja e tudo fica normal para nós. Nós vamos na igreja, nós estamos na igreja, só que às vezes nós estamos na igreja abraçados com a velha vida. E aí você vê o irmão da direita sendo abençoado, você vê o irmão da esquerda recebendo milagres, você vê o irmão da frente recebendo milagres e bênçãos, aleluia, na sua vida, e você sai do culto mais vazio que não sei o que. Aí você pergunta: parece que Deus não me vê. Deus está te vendo, e tanto é que está te vendo que está falando contigo esta noite. Ele quer mudar, Ele quer mudar. Só depende de você, só depende de você. Aleluia. Aleluia.
Enquanto nós não damos o beijo de despedida, tem que dar o beijo no tchauzinho. Estou dando o beijo de despedida porque para aí eu não volto mais. Aleluia! Quando eu me converti, um profeta de Deus pegou na minha mão e me disse: Deus vai usar muito a tua vida. Deus vai te levantar como um pregador da palavra. Só que eu tinha alguns amigos que estavam na igreja e me afastavam de Deus. Um dia eu parei e pensei: não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero ser diferente. Eu então decidi: a partir de hoje não ando mais com eles. A partir de hoje eu vou viver diferente. Deus olhou do céu e se agradou de mim e disse: agora sim eu vou começar a te usar. Eu vou começar a te abençoar. Eu quero te dizer esta noite: Deus tem algo para a tua vida, mas esta noite aparte as suas amizades, aparte tudo aquilo que está te tirando da presença de Deus, do propósito de Deus, que está atrapalhando você de alcançar as promessas de Deus na sua vida. Não é fácil, mas você tem que saber o que você quer. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque se você quer ser cheio de Deus, você tem que se esvaziar desta terra. Aleluia! Aleluia! Se você quer ser diferente, quer ter algo diferente de Deus na sua vida, você precisa tomar algumas atitudes. Não é fácil deixar os amigos. Não é fácil deixar as companhias que afastam você de vir à igreja. Quantas vezes você vem na igreja e aquela pessoa chega para você: agora tu tá virando crente, fica te atrapalhando, fica atrapalhando a tua vida, quer te afastar de vir na casa de Deus. Esta noite Deus manda te dizer: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, mas dá um beijo de despedida. Abandone, abre mão de tudo aquilo que está te tirando da presença do Senhor. Os meus amigos, que eram muitos meus amigos, mudaram seu conceito sobre mim. Porque amigo que é amigo não muda conceito. Agora quem é falso amigo muda. Eles começaram a olhar para mim e disseram: o Felipe está ficando louco. Agora o Felipe está ficando nojento. Agora o Felipe está ficando cheio. Não é. Não era. É que quem quer ter algo de Deus precisa abrir mão de muita coisa nesta terra. Quem quer ter algo de Deus precisa abrir mão até mesmo daqueles amigos crentes que estão na igreja, mas são vazios de Deus. Deus quer encher a tua vida. Se você quer ser cheio, ande com quem é cheio, não ande com o vazio. Manda o vazio embora e ande com quem quer ser cheio. Esta noite Deus fala com você. Esta noite Deus está falando com alguém aqui. Eu tenho projetos para a tua vida, mas você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Você precisa mudar o teu conceito. Você precisa mudar o teu pensamento. Você precisa querer ser diferente e ser cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. É dura a palavra, né? Mas ninguém recebe nada de Deus sem ter que renunciar a alguma coisa. Deus falou com Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Que bom, Senhor. Tu vais ser uma bênção. Que bom, Senhor. Só vou te pedir uma coisinha. O que é, Senhor? Abandona todo mundo e vai para um lugar que tu não sabe, mas que eu te mostrarei. Você tem que decidir se você quer agradar os homens
ou se você quer agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que decidir se você quer ter tudo nesta vida, ou se você quer perder tudo nesta vida, mas ser cheio do céu, ter milagres, ter bênçãos, ter o poder de Deus na sua vida. Você tem que decidir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É a linda história de Eliseu. Nós falamos muito sobre Eliseu, mas nunca falamos que ele precisou dar um beijo de despedida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer Deus, se nós queremos Deus, nós precisamos dar um beijo de despedida na nossa velha natureza. Aleluia. Nós precisamos dar um beijo de despedida do nosso velho eu. Ah, mas eu sou assim. Deus não está se agradando disso. Ai, Deus me entende do jeito que eu sou. Onde é que você leu isso na Bíblia? Onde é que você leu isso na Bíblia? Deus aceita as pessoas do jeito que elas são. Uma coisa é você vir para Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vir a Deus é uma coisa, e andar com Deus é outra. Aí Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, e me siga, e me siga. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Que história é essa que Deus aceita nós do jeito que nós somos? Oh, Jesus maravilhoso. Que história é essa? Glória a Deus. Deus só aceita-nos quando nós estamos conforme o perfil da sua palavra. Aleluia. Quando nós estamos na palavra, e a palavra está em você, e você está na palavra, Deus olha para você e vê que pode te abençoar. Deus olha para você e vê que pode cumprir o que Ele te prometeu. Aleluia. Agora, quando nós estamos com o nosso caminhar na nossa velha criatura, Deus está olhando para nós e está dizendo: não ande assim, não fale assim, não pense assim, porque você está impedindo de eu cumprir o que eu te prometi. Ei, meu irmão, o diabo não pode impedir o que Deus me prometeu, mas eu posso. Deus não pode, o diabo não pode impedir o que Deus te prometeu, mas você pode impedir. Só você pode impedir. Mas eu quero te dizer: não impeça esta noite o agir de Deus na tua vida. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele, que Ele vai mudar a tua história. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai mudar a tua história. Deus poderoso. Aleluia. Quando nós viemos no mundo, eu sei que não está muito doce a palavra. Glória a Deus. E quem sabe, meu irmão, você que nem o Paul West hoje, nunca ninguém mais vai me convidar. Mas tem uma coisa que eu vim fazer aqui: pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos com uma bagagem. Ninguém veio para a igreja sem problema nenhum, sem costume nenhum, sem hábito nenhum. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos cheio de esquisitice. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos cheio de mania. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos cheio de jargão e de palavreado. Aí tem gente que diz assim: eu vou para a igreja depois que eu parar de fazer isso e de fazer aquilo. Então você nunca vai vir para a igreja, porque só tem um que pode mudar a nossa vida, que se chama o Espírito de Deus. Que se chama o Espírito de Deus. Mas o irmão está dizendo que eu preciso dar um beijo de despedida. Sim, você precisa dar um beijo de despedida e dizer: agora, Espírito Santo, age na minha vida, age na minha vida, age na minha vida. E Ele vai agir, e vai nos transformar, e vai nos habilitar para que as promessas de Deus venham sobre a nossa história. Se coloque em pé. Eu não vou pregar muito. Invade a tua vida agora. Receba a unção de Deus agora. Receba a unção de Deus.
na liberdade do Espírito. Oh, fala o poder de Deus vem aqui agora. Xarabacantaraia, e repreende todo mal agora. Todo mal cai por terra agora. Meu Deus, meu Deus. Deixa o Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus tocar. Meu Deus, adore, adore. Adore o Senhor, adore, é tempo de adorar. É o lugar agora de adorar. É para adorar, é para adorar. É para adorar, é para adorar. Adore, adore, adore. Adore ao Senhor Jesus, porque Ele está agindo agora. Ele vai te ensinar que você deve seguir esta noite. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Ele vai curar a tua doença agora. Ele vai curar as tuas enfermidades agora. Sinta o poder de Deus te curando aí agora. Sinta aí Deus. Sinta aí a Deus. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Jesus Cristo te cura agora. Meu Deus, meu Deus. Deus está curando agora. Deus está curando agora. Cante, Mateus. Feche seus olhos e adore por um instante. Derrame a sua alma na presença do Senhor. Ele está te dizendo esta noite: eu quero mudar a tua vida. Eu vou cumprir as promessas que eu te prometi. Eu estou esperando uma atitude tua. Contigo, sai do teu lugar e venha, porque esta é a noite da tua vitória. Jesus do céu, e calava, xaraba, calava, xaraba, e calava, tomando, como calebra, cantarava, xaraba. Tira da tua vida aquela pessoa que está te atrapalhando esta noite. Tira da tua vida aquela pessoa que está te atrapalhando, que está neutralizando as promessas de Deus na tua vida. Tire da tua vida, por amor da tua alma. Tire nesta noite. Meu Deus, é forte o que Deus está dizendo aqui. É forte o que Deus está falando aqui.
Meu Deus. Olha aqui para mim. Tem alguém aqui esta noite que tem uma enfermidade na perna? Levante a mão. A senhora mesmo, vem cá. A senhora mesmo, vem cá. Não fiquem bravos comigo, viu? Deus está me contemplando e vi com um irmão que me disse assim, ó, começou o culto às 7 e termina à meia-noite. Foi o que me falaram. A senhora, vem aqui. Pode ser senhor. Qual o seu nome, irmã? Irmã Margarete. O que a senhora tem na sua perna? A senhora sente dores? Jesus vai lhe curar agora. Olha aqui para mim. Olhem aqui para mim. Tem mais pessoas que estão doentes aqui esta noite.